investimento anjo, de investimento em tecnologia especializada. Empreendedor linear, investidor mão na massa. Economia do cenário do investimento anjo no Brasil. People to Biz. Olá, bem-vindo a mais um People to Biz, Pessoas e Negócios. Você pode acompanhar nossas entrevistas pelo meu perfil no LinkedIn, Luiz Cláudio Alan, e nos canais da People to Biz no Spotify e aqui no YouTube. Ele criou o YouTube brasileiro antes mesmo do YouTube existir. Ele está, certamente, na seleta lista dos dinossauros da internet brasileira. Apaixonado por comunicação e um radialista nato, transitou do mercado de mídia para a internet meio que por acaso, após ter fundado uma produtora de áudio e depois uma produtora de vídeo e ter identificado que a grande dor das agências estava na logística, no envio dos comerciais em fitas gravadas, em mídias físicas. Este insight o levou a desenvolver, em 2004, a primeira plataforma online de compartilhamento de vídeos do mundo, a Videolog, que se tornou um portal acessado por 30 milhões de usuários únicos e foi a maternidade de muitos dos grandes influenciadores de hoje. Vale o registro histórico, o YouTube foi ao ar em 2005, 9 meses depois da Videolog. Nosso entrevistado desta semana é Edson Mackenzie, um profissional daqueles que é difícil encaixotar. Comunicador, palestrante, influenciador, mentor, professor, escritor, conselheiro, empreendedor, investidor de startups, Mackenzie é, acima de tudo, um inovador, um visionário, um ciborgue que tem extrema habilidade para antever tendências e grandes transformações. Além de fundador da Videolog, foi diretor no fundo de investimentos americano The Venture City e responsável pela área de relacionamentos institucionais da Bossa Nova Investimentos, trabalhando ao lado de João Kepler e Pierre Schirmer. Autor do livro O Pitch Perfeito, escrito para dar dicas aos empreendedores de como contar a história de seus negócios para atrair investidores, Mac, como prefere ser chamado, traz na imagem de capa do seu LinkedIn uma frase que traduz e resume sua visão sobre o que é a essência do empreendedorismo sustentado pela inovação. Simples para ser incrível. Confira agora os principais trechos da entrevista. Eu queria que você fizesse um pitch perfeito do Edson Mackenzie no tempo que você precisar. Para fazer esse pitch perfeito, a melhor forma seria começar falando que eu sou um apaixonado por comunicação. Descobri muito novo que a comunicação era algo que poderia ser um instrumento de transformação na minha própria vida. E o fato de eu amar a comunicação fez com que eu me posicionasse e me aprofundasse cada vez mais com isso. Dei meus primeiros passos como técnico de rádio, trabalhando em emissoras de rádio, e lá no rádio, a minha capacidade de observação fez com que eu percebesse várias oportunidades e necessidades. Tinha um grande potencial de desenvolvimento, em especial de produção de conteúdo e spots comerciais, então isso me ajudou a criar uma produtora de áudio que fosse diferente das demais, focada em resolver soluções da área comercial. Junto com o meu sócio, a gente abriu uma produtora de vídeo para resolver as mesmas dores. A área de mídia não acreditava que poderia trabalhar em paralelo à área de tecnologia. E a gente percebia que era possível usar a tecnologia como meio para simplificar processos, trazer economia e ganhar um diferencial de mercado. E a gente começou a perceber que grande parte dos nossos custos eram simplesmente ali a parte de logística, né? Então, você tinha que gravar, colocar numa fita e mandar para o cliente tinha que botar no aparelho, depois de botar no aparelho e assistir. Se você tem menos de 20 anos, pode não estar entendendo do que eu estou falando, mas existia um aparelho chamado videocassete, né? E ele era um aparelho super complexo, que nunca ninguém sabia programar ele, nem usar ele direito, mas ele era de suma importância. Se você quiser, já existia o mercado de compartilhamento de vídeo, mas eles eram feitos através de fitas. Então, a gente desenvolveu um sistema bem autônomo que qualquer empresa poderia utilizar, e sem saber a gente criou o primeiro portal de vídeos do mundo. A gente entendeu que a tecnologia era muito maior que a gente, né? E a gente acabou se desenvolvendo e criando ali uma forma de fazer com que qualquer pessoa pudesse publicar o seu conteúdo na internet. E isso criou um efeito viral. Logo no primeiro mês de operação, a gente teve 30 mil usuários, depois isso foi se tornando ainda mais em espiral, até chegar ao número de 30 milhões de usuários únicos aí na reta final do portal, né? Então, isso foi uma loucura. Mas quando a gente fala de uma época onde você tinha 40, 45, 50 milhões de usuários de internet, você ter 30 milhões de usuários únicos era 80, 85, 90%
da nossa capacidade. Então, a gente era muito conhecido, e muitos dos influenciadores que hoje são muito conhecidos, como Porta dos Fundos, Felipe Neto, até o próprio Jovem Nerd, enfim, pessoas que são muito conhecidas hoje na internet, começaram lá com a gente, publicando conteúdo naquele portal. Foi difícil, assim, esse início, mas competir com empresas globais, sem infraestrutura, sem investimento, foi muito difícil. A gente acabou optando por fechar a operação no final de 2014, oficializando em começo de 2015, e eu fiquei ali, eu assumi como CEO durante esses 10 anos, né, da fundação até o fechamento. Então, foi uma fase bem difícil, tive que voltar para o mercado, tive que trabalhar em alguns lugares, trabalhei no Grupo Imasters de E-Commerce Brasil, como head de parcerias, depois eu fui trabalhar em algumas outras consultorias, aceleradoras, até projetos internacionais, até que eu fui trabalhar na Bossa Nova Investimentos, junto com o João Kepler e com o Pierre Schumann, trabalhei lá por um bom tempo. Nesse processo foi excelente, porque me ajudou muito a entender sobre o mercado de investimentos. Depois eu abri uma consultoria de transformação digital, e nesse processo acabei sendo convidado para trabalhar num fundo de investimento nos Estados Unidos, chamado The Venture City, que eu fiquei agora até outubro de 22, fiquei trabalhando nessa operação. Então, de lá para cá, agora estou investindo, acabei lançando um livro, aí por isso que o Luiz Cláudio falou do Pitch Perfeito, né, um livro chamado O Pitch Perfeito, é um livro onde eu ajudo outros empreendedores a captar investimento e a vender o seu negócio, e venho me posicionando na internet como produtor de conteúdo também. Mas tudo isso, às vezes as pessoas me veem num palco, me veem apresentando, me veem dando palestra, falam, nossa, mas que legal que você é empreendedor e você consegue se comunicar muito bem. Eu falo, não, é ao contrário, eu sempre fui comunicador. Empreender foi algo que veio agregar a essa habilidade de comunicação. Essa empresa foi a Videolog, certo? Ela foi aí, vamos dizer, o avô do YouTube, então. Muita gente diz que o YouTube, o Videolog era o YouTube brasileiro. Uhum. E eu brincava na época dizendo que o YouTube era o Videolog americano, né? Uhum. A gente foi o primeiro do mundo, logo na sequência nasceu Vimeo, Metacaf, Dailymotion, e só 9 meses depois que surgiu o YouTube, mas ele tem todo o mérito de ser o portal que é hoje. Como construir o pitch perfeito? Mas quais que são as tuas dicas básicas, vamos dizer aí, manual do empreendedor para ele poder atrair capital, principalmente num momento tão adverso, né? O pitch perfeito, ele segue a mesma lógica do jornalismo, da comunicação, que você conhece bem. A gente pode aplicar, inclusive, o 5W2H, né? O que, quem, quando, onde, por quê, o quanto custa para começar a falar aqui. Quando a gente fala de McLuhan, né? Que pouca gente ainda conhece, infelizmente, mas que falava que o meio é a mensagem. Então, e isso é uma coisa que eu falava desde a época do Videolog, inclusive a Marta Gabriel me deu o presente de me citar em um dos seus livros, porque eu naquela época, por exemplo, eu falava assim, qual que é a duração de um vídeo para a internet? E aí eu falei para ela, olha, se o vídeo for para a internet, ele precisa ter uma duração que permita que a pessoa consiga assistir a uma determinada distância do dispositivo. Ela, como assim? Olha, se você vai assistir numa TV de 40 polegadas, você precisa pegar essa quantidade de polegadas e dividir por 2. Esse número você transforma em minutos. Então, vai assistir uma TV, o ideal é que cada bloco tenha 20 minutos. Se você vai assistir um vídeo num computador de até 20 polegadas, o ideal é que você pegue esse mesmo número, divida por 2 e que você tenha conteúdo de até 10 minutos. Agora, se você vai produzir um conteúdo que vai ser assistido preferencialmente pelo celular, esse celular tem média de 7 a 8 polegadas, você precisa dividir essa quantidade, essa polegada por 2 e vai te dar aí até 4 minutos de conteúdo por bloco. Ela, nossa, isso faz muito sentido, que legal. Então, isso foi muito legal. Mas isso era em 2010. Hoje já existem novos estudos, por exemplo, produção de conteúdo para a internet, a juventude ela tem uma coisa chamada atenção parcial constante. Então, ela já não presta mais atenção por 4 minutos de uma coisa. Ela assiste em ciclos de 15 segundos e acredita-se que esse tempo está caindo ainda mais. Por isso que a gente também tem toda uma nova geração hoje que parou de debater e fica querendo apenas construir pequenos módulos que podem ser cortados para serem apresentados para a sua base. Então, por isso que a gente tem as mitadas da internet dos políticos, né? Então, eles não querem mais saber qual é a discussão como um todo, e sim aquele pequeno recorte, como que aquilo impacta dentro de um conteúdo muito curto que vai ser apresentado na internet. Então, a gente tem toda essa questão cultural. O pitch, da mesma maneira. O que a gente precisa entender? Como que você vai... Qual é o teu objetivo? É só apresentar a sua ideia?
para que você seja conhecido, ou você está buscando alguma coisa do outro lado. Então, no livro eu digo que o pitch é uma forma rápida e impactante de prender a atenção da audiência ao contar a história de um negócio. E eu só consegui construir essa definição usando a metodologia que eu escrevi no livro. E se eu usar a mesma metodologia em cima dessa própria frase, eu posso cortar ela ainda mais. Eu posso dizer que o pitch é uma forma rápida de contar a história do seu negócio. E se eu aplicar de novo a mesma metodologia, eu posso dizer que o pitch é a história do seu negócio. Então, o que acontece? O que é mais importante é o objetivo. O que eu estou querendo com aquilo ali? Se eu quero um investimento, tem que ter claro na minha cabeça que eu não estou indo pedir dinheiro. Eu estou indo propor um negócio. Então, durante a minha narrativa, durante a minha construção, que eu vou ter que trabalhar ali com introdução, desenvolvimento, clímax e conclusão, eu preciso trabalhar esse objetivo. Então, eu tenho que fazer uma introdução, tenho que desenvolver a minha história sobre o que eu estou fazendo, tenho que botar um momento de clímax e já pular na minha conclusão com um gatilho para a próxima etapa. Se eu estou fazendo uma... E aí, o grande barato do pitch perfeito, que eu sempre digo, é que se te derem 5 minutos para falar, não leva para que você vai falar por 5 minutos. Tenta entender que você vai ter 5 oportunidades de 1 minuto para se apresentar. Então, você tem que se apresentar fazer introdução, desenvolvimento, clímax e conclusão em 1 minuto, sendo que no final aqui você tem que ter um gatilho para o segundo minuto. Tem que ter um novo gatilho para o terceiro minuto. Como se fosse uma série desses streamings que a gente tem. E só no último minuto você vai... E aí, ao longo dessa evolução, você vai invertendo. Então, no segundo minuto, você não precisa mais fazer uma introdução tão longa, você faz uma introdução menor. Mas você trabalha mais o seu desenvolvimento. No seu terceiro minuto, trabalha um pouco mais o seu clímax do que a introdução e desenvolvimento. No seu quarto minuto, trabalha mais o seu clímax e sua conclusão com o que você quer do outro lado. E aí, trabalhando nesse modelo, a gente consegue construir, junto com a audiência, uma forma dela conseguir compreender o que você está querendo com ela e te dar a oportunidade de continuar te ouvindo. Então, você faz uma introdução. Se aquela pessoa que está te ouvindo não se interessar pelo seu negócio, ela vai ficar com aquilo gravado na cabeça, vai te agradecer, vai embora, e um dia ela vai lembrar de você, vai te apresentar para alguém. Agora, se ela for o seu público-alvo de interesse, ela vai te fazer mais perguntas. E esse é o grande barato. Enquanto num roteiro tradicional a gente quer contar uma história com início, meio e fim, no conteúdo da internet e no pitch, a gente não faz isso. A gente conta uma história deixando um gatilho, deixando um gancho, como a gente fala em jornalismo, para que o outro possa continuar a nossa conversa. Qual que é a importância do trabalho da marca pessoal, na tua visão, dentro desse processo de construção de um negócio e do pitch perfeito? A marca pessoal, na minha opinião, ela é o expoente, né? Ela é a expressão de uma comunicação. A marca pessoal é como se fosse a capa de um livro. E do que a gente está falando ainda é sobre comunicação. A comunicação, ela é a única habilidade inerente e transversal a qualquer profissão, em qualquer nível. Se você consegue dominar a comunicação, você consegue ir muito mais longe. Ou seja, eu já conheci excelentes profissionais que executavam suas funções da melhor maneira possível, mas não conseguiam explicar o que eles fazem. Um exemplo, uma vez eu estava conversando com um desenvolvedor que dizia que ele não conseguia ser respeitado no trabalho e ele era um excelente profissional e tudo que ele fazia, ele não conseguia ser reconhecido. Eu falei, tá, me dá um exemplo. Ele, hoje mesmo eu tentei pedir um orçamento para colocar uma chave SSL no portal, porque isso vai ajudar muito na segurança, porque vai impedir o ataque hacker no portal. Eu falei, ok, vamos mudar então. Amanhã você vai chegar lá no trabalho e vai dizer para ele que você vai precisar colocar um cadeadinho no site, e esse cadeadinho vai proteger que ninguém roube nenhum dado da empresa, muito menos, você vai fazer muito menos de prejuízo. Então, esse cadeadinho vai fazer com que as pessoas, que a gente pare de perder dinheiro com fraude. Então, à medida que ele mudou a forma que ele fala a mesma coisa, as pessoas compreendem, e quando elas compreendem, elas conseguem canalizar. Então, quando a gente fala da questão da marca pessoal, é pura e simplesmente a comunicação. O que a gente quer comunicar, como a gente quer comunicar, e principalmente qual é o nosso objetivo, né? O que a gente quer de volta, o que a gente quer de retorno. Então, tudo que você faz, fala, escreve, produz, compartilha,
Ou você está entretendo, ou você está inspirando, ou você está educando, ou você está informando. Se você não tiver em nenhum desses estágios, você está jogando o seu tempo fora, e o pior, você está jogando o tempo da tua audiência fora, de maneira que elas não vão mais querer te ouvir. A essência é como você está se comunicando, o que você está comunicando e qual é o retorno que você quer disso. E eu também passei por um post no Instagram onde você falava da questão da importância da humanização do negócio, da humanização das empresas. Você acha que essa questão da construção da marca pessoal tem um impacto direto na questão da humanização dos negócios? A gente que vem de uma época, eu imagino que assim, teve a Revolução Industrial, teve a Corrida do Ouro, e a gente passou pela corrida da Revolução Tecnológica. Então, a gente passou aí os primeiros 20 anos, depois dos anos 2000, numa luta incansável para aplicar o máximo de tecnologia que a gente podia em absolutamente tudo que a gente estava fazendo. Essa própria conversa aqui não aconteceria em outros tempos sem um aparato tecnológico para a gente poder conversar, já que eu estou num lugar e você está em outro. Então, o que acontece? A gente teve uma luta muito grande, eu acredito muito no movimento pendular. Então, acho que a gente chegou num limite ali por volta de 2018 e 2019, estressando o máximo que a gente pode. A gente ainda está vivendo esse finalzinho dessa energia aqui da inércia, só que aos poucos a gente percebe que as máquinas elas são um recurso altamente eficiente, porém elas são pouco nobres. O ser humano é um recurso pouco eficiente, porém muito nobre. E existe, muitas vezes, uma forma da diretoria das empresas querer tratar o recurso humano como um recurso tecnológico. Quer dizer, obrigar as pessoas a trabalharem 8, 10, 12 horas, entregando X resultados. A gente mesmo faz isso com a gente, e a gente acaba chegando num limite que gera borderline, que gera burnout, que gera uma série de coisas que faz com que esse ser humano ele se derreta, ele pare de produzir de uma maneira que seja satisfatória. Então, o que eu quero dizer é que não é que eu sou contra a tecnologia, até porque eu sou uma pessoa de tecnologia. O fato aqui, voltando à comunicação, é que não é ou a tecnologia ou o ser humano. É a tecnologia e o ser humano. Até porque eu até aprendi de novo com a professora Marta Gabriel, não acredito mais que nós somos homo sapiens. Eu acho que nós somos todos ciborgues e a gente ainda não se deu conta em relação a isso. A gente precisa das máquinas para fazer uma série de coisas. Se a gente continuar olhando nesse sentido, a gente percebe que as máquinas elas permitem a gente a fazer muito mais coisas. Então, se você ficar hoje, por exemplo, olhando para o ser humano, querendo que ele dê o mesmo resultado que uma máquina, você vai se frustrar. Agora, se você usa uma máquina para fazer uma base de uma iniciativa, um ponto de partida, e o ser humano replica a partir dali, você começa a ter homens e máquinas trabalhando de maneira mais integrada. E, ao mesmo tempo, a gente percebe que o ser humano ele está tendo uma necessidade ainda maior de viver em harmonia com outros seres humanos e automaticamente com a sua própria natureza e com a ecologia. O que eu quero dizer? A gente fala hoje muito em ecossistema, né? Um ecossistema de soluções. Isso vem da biologia, isso vem da forma que a gente trata as outras pessoas. Então, quando a gente tenta falar cada vez mais sobre empresas humanizadas, significa tratar os seres humanos como seres humanos, de maneira respeitosa, para que assim eles possam fazer o que eles possam fazer o que eles podem, para que eles possam fazer o que eles fazem de melhor, que é criar, que é construir, que é desenvolver. E deixar todo o trabalho braçal, automatizado, que seja esse trabalho mais que não demanda de inteligência, ser feito por uma máquina que pode replicar isso de uma maneira muito mais eficiente. Então, é isso que eu falo muito sobre empresas humanizadas. E o primeiro passo para isso é ter momentos onde que as pessoas elas tenham simplesmente esse primeiro momento de como você está se sentindo? Existe algo que eu possa fazer por você hoje? Porque muitas vezes essas conversas, quando elas acontecem na empresa, elas acontecem de maneira superficial. Eu tive, infelizmente, há uns anos atrás, uma pessoa
que cometeu suicídio, uma pessoa do meu convívio, que trabalhava com tecnologia e estava sempre tudo bem, uma pessoa que estava sempre tudo ótimo, e essa pessoa simplesmente não aguentou mais e, 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 e simplesmente desistiu, né, porque não estava aguentando a pressão. Só que ninguém sabia, porque a pessoa não encontrava a oportunidade de expor o que ela estava sentindo. Então, isso tem que ser algo falado e hierarquicamente em todos os níveis para que a gente possa ter melhores resultados. E um dos exemplos disso é o trabalho remoto. Esse dia eu estava falando com um gestor que ele falou comigo, não acredito no trabalho remoto, a gente quer todo mundo trabalhando no escritório. O que você acha? Eu falei, olha, eu super concordo. Acho que a gente super pode trabalhar de escritório. Por isso que eu acredito no trabalho remoto. Ele, como assim? Eu falei, porque o trabalho remoto, a predisposição é que você possa trabalhar de qualquer lugar, inclusive de dentro do escritório. Então, agora, é mais fácil a pessoa estar dentro do escritório e não estar produzindo do que a pessoa fora do escritório não produzir. Você consegue perceber com mais facilidade. Então, é preciso implantar sistemas cada vez mais híbridos. Nada precisa ser tão impositivo, porque as pessoas são diferentes. Tem gente que funciona super bem às 6 da manhã, que é o meu caso. Eu acordo às 6 da manhã, funciona super bem. Agora, às 8h30, 10 da noite, eu estou podre, preciso dormir, estou deitadinho já. E outras pessoas, às 6, às 7, às 8, 9 horas da noite, estão a todo vapor produzindo. Então, é preciso entender que, ainda mais no mundo globalizado, cada um tem o seu ritmo, a sua forma de executar, e o mercado está mudando. As pessoas não estão mais sendo contratadas pelo que elas sabem, elas estão sendo contratadas pela capacidade que elas têm de aprender. E à medida que elas vão aprendendo, elas vão produzindo de uma maneira mais eficiente e humana. Como é que você enxerga o futuro do mercado do trabalho? Como é que você enxerga o futuro das profissões com o avanço da inteligência artificial? Eu acredito que a gente precisa trazer essa questão da humanização, trazer essa questão de entender os seres humanos, os recursos humanos como humanos, e entender o que elas podem fazer de melhor. Então, originalidade, criatividade, capacidade inventiva, resolução de problemas complexos. Então, a nossa capacidade de ser treinadores de máquinas. Eu vejo que existe uma grande geração de profissionais e aos poucos a gente já vai percebendo jornalistas migrando também para a parte de programação, que começam a perceber que a gente vai precisar trabalhar de maneira integrada. Os jornalistas no começo da blogosfera, que aprenderam um pouquinho de HTML, um pouquinho de subir servidor, de colocar um site WordPress no ar, hoje eles estão numa posição muito melhor do que quem nunca fez isso, porque essas pessoas conseguem entender um pouquinho de linguagem de programação, um pouquinho de desenvolvimento, um pouquinho de como é possível trabalhar em harmonia com a tecnologia. Então, eu vejo que ainda está muito cru, está muito difícil cravar o que realmente vai acontecer daqui para frente. Mas eu percebo que pequenos movimentos, pequenas habilidades, seja das mais simples, como saber lidar com HTML5, saber lidar com um comando mexendo numa máquina, ou, por exemplo, programando uma automação numa rede social, fazendo essas pequenas atividades, se você começa a dominar isso, você vai ter um futuro cada vez mais fácil na hora de você se relacionar com essas máquinas. Porque não tem mais o que fazer, essas máquinas estão chegando. A buzzword hoje do ChatGPT, ela existe porque finalmente as pessoas estão conseguindo perceber um expoente. Mas, por exemplo, quem tem Alexa em casa não se deu conta que a Alexa está ouvindo tudo que você fala. Quem tem um smartphone já até se deu conta que o smartphone escuta tudo que você fala, mas ainda não entendeu como funciona, por que ele está pegando aquilo ali, por que sai propaganda do seu lado. Ou, por exemplo, muitas pessoas de negócio não entenderam quando o Elon Musk entrou, né, comprou o Twitter. Mas quando você começa a perceber que ele é um dos sócios fundadores do ChatGPT, você começa a perceber que muito do que você escreve ali de conhecimento e inteligência está sendo lido por máquinas e pode trabalhar para alimentar o próprio Twitter. E eu posso ir muito mais a fundo. Se você pegar algumas entrevistas bem antigas do Larry Page e do Sergey Brin, e você falava que e se perguntava por que eles estavam criando um buscador, eles não diziam que eles estavam criando um buscador.
eles diziam que estavam criando uma ferramenta de inteligência artificial, que essa ferramenta de inteligência artificial estava sendo treinada por seres humanos através de um buscador. Quando você para olhar com esse prisma, você começa a entender, caramba, olha o tamanho do mercado. O que a gente está vendo com o ChatGPT ainda é muito superficial, é muito pequeno comparado à quantidade de coisas que eu tenho certeza que o Google nunca soltou no mercado, comparado à quantidade de tempo que eles têm estudando esse tipo de tecnologia. Quais são as inovações que estão no teu radar nesse momento? O que você está mapeando aí para a próxima década, para os próximos anos? Onde você colocaria seu rico dinheirinho nesse momento? Então, eu acredito muito em soluções de health tech. Só que quando eu falo health tech, não estou falando aqui de app de plano de saúde, né? Essas coisas que a gente chama de soft tech. Eu estou falando de deep tech mesmo, estou falando de empresas que demandam um pesquisador, empresas que estão sendo construídas em laboratórios de universidade, então empresas que demandam uma estrutura para construir algo que pode ser realmente grandioso. Por que eu falo disso? Né? Porque a gente acabou de passar agora, e eu já falo disso há alguns anos, mesmo antes da pandemia, por essa pandemia de coronavírus. Né? A velocidade que foi construída uma vacina foi muito rápida. E como isso aconteceu? Porque se tem tecnologia suficiente para mapeamento, para uma série de funções que vão fazer com que o trabalho dos pesquisadores seja muito mais avançado. Então, você constrói uma solução, um serviço crítico ali. Né? Então, você consegue construir soluções de demanda crítica. Então, isso é o que eu mais acredito, mas não é o que eu estou investindo. Eu preciso fazer mais dinheiro para investir nisso. E o que eu estou olhando muito hoje está sendo transformado são o mercado de Web 3.0. Que a gente que vem lá de trás, que vem de 90, 95, a gente viu a internet comercial nascer no Brasil. Enfim, a FirstCom com você, tudo que a gente já viu acontecer, a gente já viu muita coisa acontecer no mercado. Só que está acontecendo novamente, e novamente pouca gente está prestando atenção. E eu falo assim, mas espera aí, como assim o mercado de Web 3.0? A gente tem aí os bitcoins, a gente tem um monte de criptomoeda para tudo quanto é lado. Aí, novamente, eu falo, Bitcoin, criptomoeda, é só um pedaço, é um experimento muito simples do que dá para se fazer com o mercado de Web 3.0. Um segundo nível de consciência é quando a gente trabalha na Web 3.0 com o mercado de criptografia, né, e tokenização de ativos. Né? Então, a gente tem aí hoje um segundo nível de consciência, são as NFTs, que ainda assim o mercado só fica olhando para os macaquinhos do Neymar, achando que aquilo ali meu Deus, isso não vai dar em nada. Mas existe toda uma cadeia de serviços e produtos que você pode construir a partir daí. Eu já vi, por exemplo, tiqueteiras, né? Por exemplo, o show do Milton Nascimento teve uma tiqueteira em NFT. Então, para você poder acessar o show e acessar áreas internas e fazer coisas mais exclusivas, você tinha que comprar um NFT e esse NFT é que te dava acesso a áreas exclusivas e coisas dentro daquele universo. E esse NFT é seu. Daqui a 20 anos, se alguém guardou a paleta do Iron Maiden, do show do primeiro Rock in Rio, quanto que essa paleta do Iron Maiden vale hoje para quem é fã? Né? E quanto que vai valer esse ingresso em NFT daqui a 10, 20 anos para quem é fã do Milton Nascimento? Então, são essas coisas que podem acontecer. E, de novo, isso aqui eu estou num segundo nível de consciência. Tem muito mais coisa que pode acontecer daqui para frente que eu não faço ideia, porque o que eu quero dizer é que a internet que a gente hoje trabalha, chama de internet comercial, ela foi criada num ambiente militar de Guerra Fria. Ela foi criada na década de 80 para ajudar as pessoas a se comunicarem. Só que já existem dezenas de novos protocolos e dezenas de novos ambientes que podem ser construídos de maneira paralela e transversal que a gente ainda não está olhando. E a Web 3.0 é o primeiro framework, é o primeiro estágio que permite que empresas, pessoas, negócios, governo, né, então a academia, todo mundo possa voltar àquela era que Tim Berners-Lee começou e transformou tudo e falar, olha, vamos reconstruir e fazer algo ainda mais poderoso e mais eficiente. A gente hoje
acha inteligente o nosso computador, o nosso telefone, algumas pessoas já acham a televisão inteligente, outras já acham a geladeira inteligente. Agora, em breve, vai ter muito mais coisa inteligente e tudo isso vai ser gerenciado, vai ser o ambiente de batalha para toda essa gestão tecnológica é a Web 3.0. É nisso que eu aposto minhas fichas hoje em dia. O que vai acontecer com as empresas que ficarem fora disso? Porque me parece que vai ser criado aí meio que uma economia paralela, um mercado paralelo, diferente do que a gente conhece hoje. O transacional hoje ainda é muito sustentado pelo monetário, né? Pela troca de moeda por serviços, né? Quando você traz essa nova realidade não só de formalização de contratos, mas de remuneração, isso começa a criar um novo mundo, né, Mac? Em 2020, 20 e 21, foi falado em Davos sobre o The Great Reset, né, que era uma proposta lá das maiores economias do mundo sobre uma grande reinicialização global comparada só mesmo com aquele choque do Nixon quando mudou todo o padrão de moedas global. Eu acho que a gente ainda tem uma visão limitada quando a gente olha pura e simplesmente só com a transação monetária. Eu ainda aposto que pode ser que a gente tenha aí um escambo voltando, regulado por outras coisas. Eu ainda acho que muitas outras variações podem acontecer, principalmente quando a gente olha todo o potencial de desenvolvimento e todo o potencial que a ferramenta te permite. O que eu quero dizer para você é o seguinte: vamos voltar para eu e você conversando numa sala da FirstCon há 15 anos atrás. E quando a gente falava sobre, vamos dar entrevista para alguém, vamos pegar vamos tentar dar uma entrevista de manhã para a rádio lá no Ceará e uma entrevista à tarde para uma rádio lá na Serra Gaúcha. Isso era impossível de falar, porque a gente não tinha uma tecnologia que permitisse a gente pensar nisso. Hoje, eu posso falar isso para você e você fala, não, mas hoje é possível, a gente pode fazer as duas online, ainda fazer uma presencial num estúdio legal. Não precisa ser também só com um fundo simples, a gente pode ir para um estúdio e dar uma cara legal, e você pode fazer isso de maneira mais eficiente. Então, como a gente tem tecnologia, a gente consegue pensar nessas saídas. E é disso que eu estou te falando. Tem, hoje, novas possibilidades acontecendo. E dessas novas possibilidades, muita coisa pode surgir. Então, assistentes pessoais, acho bacana, acho que é legal. A gente já tem aí a inteligência artificial do Google com o sistema do Google Assistant, que já é bem evoluído, mas eu ainda acho que isso pode chegar ainda num nível mais absurdo. Carros autônomos, a gente está vendo acontecer, já é factível, já não é mais um bicho de 7 cabeças, já não é mais algo que a gente está de série futurista. Então, assim, é difícil cravar o que vai acontecer, mas a gente pode falar o que vai permitir que a gente possa pensar em coisas novas. E aí, por isso que eu falo que é tão importante a criatividade, a originalidade e o pensamento inventivo do ser humano. É isso que vai fazer a grande virada, né, o grande turning point do nosso século. O que eu queria trazer para você assim, como é que você consegue, como é que o profissional faz hoje para se manter atualizado num mercado que está em constante transformação? Como você falou agora há pouco, né, da questão do site lá sobre quando o robô vai roubar teu emprego, né, cara? O tempo vai ficando cada vez mais curto quanto mais o tempo avança, porque a tecnologia ela transforma tudo de forma muito rápida, né? Como fazer? Porque a própria universidade acho que não consegue acompanhar todas essas revoluções, né? E você é uma prova viva de que a faculdade, eu acredito que você deu uma importância para ela, até porque você está nela agora, mas queria que você falasse um pouco sobre isso. Por que fazer faculdade tão tarde? Você acha que o diploma se tornou indispensável? E como é que você se mantém, como é que o profissional faz para se manter atualizado num mundo em constante ebulição e transformação? Eu não sou contra, eu amo estudar, mas eu sou contra o modelo engessado. Então, o modelo engessado das universidades fazem com que você formam funcionários e não formam líderes. Esse é um primeiro ponto, né?
E eu acho que eu tive uma vantagem também de ser um polímata, de gostar de olhar para coisas completamente diferentes e tentar encontrar uma correlação entre elas. Então, eu sempre gostei disso tudo. Então, sempre fui um apaixonado por estudar. O fato é que, quando eu tentei outras vezes fazer educação formal no passado, e aí o que acontecia é que eu tinha sempre muito pouco tempo livre, então eu precisava ser sempre muito específico. E quando eu botava a bunda numa universidade para estudar e eu via enrolação e blá, 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 ou então que o professor sabia muito menos que eu. Então, por exemplo, uma das vezes que eu saí da universidade, eu tive uma discussão séria com o meu professor de negócios, que ele falava que o Ike Batista era o exemplo de empreendedor do Brasil. E era uma época em que o Ike era incrível. Assim. Eu falava, não é possível que você está falando isso. Por quê? Porque existem muitos outros, e ele está... E não é isso, eu ficava discutindo com ele. Não, mas ele mostrava vídeo. Eu falei, você está mostrando um vídeo do cara. Se eu fizer um vídeo sobre mim, eu só vou falar bem de mim. Então eu ficava discutindo muito, e isso me atrapalhava no aprendizado, porque eu era sempre o aluno chato da sala, eu era sempre o sabichão, mas eu estava dentro do mercado. Então, o que eu passei a entender? Eu falei, olha, eu preciso estudar por mim mesmo, porque as coisas que eu quero fazer hoje só vão ser mapeadas e estudadas e virar lição daqui a 10, 15 anos. Então, eu preciso resolver soluções agora. Então, foi uma coisa muito difícil sair, abandonar a educação regular para poder avançar. E, ao mesmo tempo, me doía. Então, quando a minha empresa quebrou e eu precisei voltar para o mercado, né, eu arrumei um emprego muito bom, ganhei de um monte de gente na competição da vaga, só que eu não fui contratado porque o cara falou, qual que é o seu diploma? Eu falei, nenhum. Ele, mas você tem que ter uma graduação. Eu falei, por que eu tenho que ter? Se vocês estão querendo reinventar o negócio, começa mudando essa regra, não tenho que ter nada. Se eu sou capaz, se eu sou hábil, hoje é mais fácil as pessoas não te cobram mais um diploma de graduação. Mas no passado me cobravam isso. E aí isso me doeu um pouco, né? Então, agora com o tempo evoluindo, depois que eu paguei as dívidas de ter fechado a empresa, sobrou um pouco mais de tempo, um pouco mais de dinheiro. Então, em vez de jogar futebol no final de semana ou fazer qualquer outro tipo de hobby, eu voltei para a universidade depois de velho, porque virou meu hobby. Né? Então, e aí foi muito mais fácil, porque mesmo quando eu ouvia os blá blá blás que eu não fazia sentido para mim, eu estava muito, muito mais experiente, então eu não discutia mais com o professor, eu dava risada, comentava, e eu passei a entregar o que eles gostariam. Mas por que você... Mas ainda assim, por que você fez uma graduação? Porque o suprassumo do conhecimento hoje, ele está nas cadeiras de pesquisa, ele tá nos mestrados, nos doutorados, nos mestrados profissionais. Então, existem pessoas dentro da academia com uma grande capacidade de execução, só que com muito pouca capacidade de visão de negócio. E as pessoas de negócio estão no mercado fazendo muito dinheiro e sem menor tempo ou paciência de pesquisar qualquer coisa. Então, eu acho que existe ainda pessoas que podem transitar entre esses dois mundos, e é um mundo com muita coisa legal. Então, assim que eu terminei a minha graduação, não deu um mês eu dei entrada numa especialização, aí me especializei na USP em Investimento Anjo, e foi uma das melhores coisas que eu fiz, porque eu pude, aí sim, eu tinha o prazer de estar ali. E eu falo isso tudo porque, hoje em dia, as pessoas não contratam mais as outras pelo que elas sabem, elas contratam as outras pelas capacidades que elas têm de aprender. Porque a gente contrata por hard skills e demite por soft skills. A gente contrata pelo que elas sabem e demite pelo comportamento. Então, voltar na base, com a bunda na cadeira da universidade, me fez voltar na hierarquia da liderança, entender que tinha alguém que estava na posição de liderança, que não necessariamente poderia saber mais que eu naquele momento, mas que sim poderia me agregar e acrescentar alguma coisa. Então, foi um processo excelente de aprendizado, e tive muito bons coaches ali de educacionais, tive bons orientadores que me ajudaram a entender que era preciso. Né? Então, passei por essa fase da vida que eu estava relutante há muito tempo de terminar e consegui terminar. Você não acha que esse descompasso entre academia e mercado é uma questão, não diria que particular, mas é uma questão do Brasil? Quando a gente olha, por exemplo, para o Vale do Silício, para os Estados Unidos, as maiores empresas, Facebook, Google, nasceram dentro das universidades, e a gente não vê, à exceção talvez do Buscapé, que nasceu lá no laboratório da USP. Aí eu faço questão de sempre trazer como case, que foi um cliente que eu tenho muito carinho, que eu acompanhei muito de perto, né, o desenvolvimento lá dos rapazes, do Romero, do Ronaldo, do Mário, do Rodrigo e tal.
que lá chegaram a trancar a faculdade, inclusive, para poder empreender, depois voltaram e concluíram, né? Você não acha que esse descompasso é uma particularidade nossa e que a gente deveria olhar com mais cuidado para essa questão? A gente percebe, assim, nos Estados Unidos, quando uma empresa quer inovar, a primeira coisa que ela faz é ir para a academia. No Brasil, quando uma empresa quer inovar, a primeira coisa que ela faz é ir para a consultoria. A gente já tem esse descompasso aqui, tem essa cultura. E por que as pessoas vão para a consultoria? Existe uma diferença entre coach, consultor, né, e mentor. Então, assim, tipo, na consultoria, a pessoa te pega pela mão e faz com você. E quem é malandro, quem é esperto, aprende como se faz e depois mantém a consultoria só para poder replicar e tirar algumas dúvidas. Mas o que eu percebo muitas vezes acontecendo aqui no Brasil é que muitas empresas contratam a consultoria e deixam a consultoria fazer o trabalho delas. Vide Americanas e Price. Aí, né? Então, quando você não controla o seu próprio trabalho, acontecem erros gigantescos e globais, como acontece. Então, a gente tem que entender que a consultoria ela é, sim, muito importante para que você possa resolver, você compra ali experiência para resolver ponto específico, mas, em geral, a gente tem que entender que a consultoria é um professor particular e não um terceirizado. Mac, excelente, cara. Super papo. Obrigado aí pelo teu tempo. Obrigado por compartilhar tanto conhecimento com a gente. E até uma próxima. Estou disponível. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Tchau, tchau. Investimento anjo, de investimento em tecnologia especializada. Empreendedor linear, investidor mão na massa. Economia do cenário do investimento anjo no Brasil. People to be.